Cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu peço a você que abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós estamos pulando uma parte que se trata dos filhos. Nós vamos falar dessa parte domingo que vem, que é Dia dos Pais. Amém? Mas por que falar dos filhos no Dia dos Pais? Porque os filhos precisam aprender a honrar os pais. E hoje nós vamos falar sobre trabalho. Então você abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, verso de número 5 em diante. Efésios, capítulo 6. Amém? Diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar a pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Amém? Meus irmãos, Deus é justo. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não diferencia o branco do negro. Deus não diferencia o gordo do magro. Deus não diferencia o rico do pobre. Deus trata a todos da mesma forma. Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Se Deus cometesse um ato de injustiça sequer, nós estaríamos debaixo da administração ou do controle de um Deus injusto. Nós estaríamos atrás de um Deus que, de fato, é um Deus pecador. O Deus que as Escrituras nos ensinam, o Deus que as Escrituras revelam, é um Deus que Ele não tem dias, e por Ele não ter dias, Ele é Deus e sem pecado. Tudo aquilo que Ele faz por conta própria. Ele não pede conselho de ninguém. Ele simplesmente te determina por sua sabedoria, por sua graça, por ser quem é. Deus simplesmente age de forma imperativa. Deus domina como Rei dos reis e Senhor dos senhores sobre toda a terra. Para Deus, todos nós somos iguais. Homens e mulheres pecadores, extremamente necessitados da glória de Deus, carentes da misericórdia de Deus. Nós não fazemos nada, nós não somos nada, mas Deus é tudo e se revela em nós através do seu Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo. Deus nos mostra que Ele não tem acepção de pessoas, que Ele não tem diferença de pessoas, quando Ele começa a nos dizer que nós devemos ser cheios dEle, ou seja, nós necessitamos dEle. A vida de um homem e de uma mulher cheio do Espírito é aquele que de fato busca em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que ele quer, agradar a Deus. Ele não importa o que o coração dele está sentindo, quais são os desejos, a vontade do coração dele. Ele é grato a Deus, porque sabe que Deus faz de tudo por nós. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável aos nossos corações. E mesmo quando nós sofremos injustiça,
mesmo quando nós sofremos acusações infundadas, mesmo quando nós estamos sofrendo calúnias, mesmo assim o Deus das Escrituras está cuidando de nós e trará para nós aquilo que Ele pode nos dar, que é a sua vontade, o melhor para as nossas vidas. Paulo nos mostra que Deus, Ele não diferencia pessoas também na área do casamento. Ele mostra as responsabilidades do lar. O homem, o cabeça da casa, a mulher submissa, mas em compensação, essa submissão não dá direito ao homem pisar a mulher, como foi citado semana passada. Na verdade, o homem deve ter um coração cuidador, amoroso, e deve tratar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ele mostra de uma forma muito clara que a mulher não está à frente, ela não está atrás, mas Deus a chamou a estar do lado, a ser suporte naquilo que é a caminhada. O que diferencia o homem e a mulher são apenas as responsabilidades daquilo que um e o outro faz. Paulo escreve a homens crentes. Por isso, desde o início da carta, Paulo traz a ação de Deus sobre a salvação. Que a salvação ela vem direto de Deus para o homem. O homem não tem participação no ato de salvação. É um ato completo de Jesus Cristo. Jesus morre na cruz por nós, sobe aos céus, deixa o seu Espírito para nos convencer, através da sua palavra, sobre os nossos erros e os nossos pecados. Através disso, quando nós somos convencidos, nós passamos a ter responsabilidades. Responsabilidade social, onde nós não somos pedra de tropeço às pessoas do lado de fora. Nós nos comportamos como pequenos cristos, ou seja, uma unidade de cristão, onde nós demonstramos o caráter de Cristo lá do lado de fora. Ele nos mostra através da família, quando nós mostramos às pessoas, através das nossas atitudes, como nós nos relacionamos dentro de casa, que independente da circunstância que a casa está vivendo, sejam elas boas ou sejam elas ruins, Deus sempre está cuidando dela. Então o cristão demonstra alegria na sua forma de caminhar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai mostrar que aqueles que eram convertidos, que haviam ouvido a palavra de Deus, naquele ato do Pentecostes, eles estavam todos com a mesma ideia, eles contavam com a simpatia de todos, eles viviam aprendendo acerca da palavra de Deus com os apóstolos, eles viviam em união, eles viviam em comunhão, ou seja, eles davam testemunho de tudo aquilo que eles viviam do lado de fora. E após Paulo ser específico, tanto na área particular do testemunho do lado de fora, apontando sobre a família, apontando sobre a esposa, o marido, trazendo a responsabilidade também dos filhos, ele começa a tratar da área do senhor e dos escravos. Quando Paulo chega nos dizendo acerca de servos, ele está dizendo de escravos. Paulo traz o ensinamento completo. Ele nos mostra que nós devemos ser luz em meio à sociedade, buscando ser cheios do Espírito, entendendo as nossas obrigações. E agora, ele começa a tratar da nossa vida profissional. Paulo sabe que uma vida com Deus não se resume em apenas um ambiente, uma época do ano, mas em uma vida constante de amor e gratidão em todas as esferas da vida, pois em tudo nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos glorificar a Deus não somente aqui dentro, nós devemos glorificar a Deus não somente naquilo que os outros estão vendo, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos olhar para dentro de nós e saber se as nossas atitudes, as nossas decisões, se o nosso coração tem tido atitudes que glorificam a Deus. Deus não quer saber se nós concordamos. Deus não quer saber se nós queremos. Deus quer saber se nós estamos no centro da vontade dEle. Por isso, tudo que eu faço e tudo que eu tenho é para a glória de Deus, independente da minha posição. Tudo que faço é para a glória de Deus, independente da minha posição. Independente daquilo que eu faço, deve ser para a glória de Deus. E como nós podemos viver isso?
Em primeiro lugar, sabendo que antes de servirmos a homens, nós estamos servindo a Deus. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo de número 5, no verso de número 21. Vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Todos esses textos, seja relacionado à família, seja relacionado aos filhos, seja ser cheio do Espírito, e agora, constantemente no trabalho, ele está nos dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós entendemos o que é se sujeitar a Deus no temor do Senhor, tudo aquilo que nós estamos vivendo passa a ser para a glória de Deus. Independente da minha posição, eu vivo para a glória de Deus. Porque antes de eu servir a homens, eu estou servindo a Deus. Antes de eu entregar o meu trabalho aos homens, eu estou entregando a Deus. Paulo usa essa mesma referência sobre os trabalhadores na carta aos Colossenses. Ele diz: tudo que vocês fizerem, faça não como para homens, mas como para o Senhor. Ou seja, o seu trabalho você deve fazer antes de fazer para o seu patrão, para aquele que te contratou, você deve prestar a Deus, porque você automaticamente no seu coração não olha e quer entregar qualquer coisa a Deus, você procura entregar o melhor, você procura chegar diante de Deus com o melhor. Deus não vai aceitar a sua adoração, Deus não vai aceitar o seu culto se ele vier de qualquer forma. Nós sempre estamos dizendo que o culto não começa às 7 horas, mas começa às 9 horas da noite da quarta-feira, quando você acaba, recebe a bênção apostólica e começa a preparar o seu culto. O seu culto passa a ser preparado no horário que você chega no seu trabalho, na forma que você se relaciona com a sua esposa, como você tem prestado o seu trabalho. Ele funciona no seu cotidiano, e você chega diante de Deus no domingo e diz: Senhor, eu vim entregar aquilo que eu preparei ao Senhor. Eu passei circunstâncias difíceis, eu fui humilhado, eu fui injustiçado, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não trabalho para os outros, eu trabalho para Deus, eu faço para Deus. Paulo nos mostra que cada servo, e aqui ele está dizendo de escravos, nós vamos chegar nesse ponto, ele mostra que eles devem trabalhar em uma obediência sincera. Ele deve trabalhar não simplesmente de uma forma onde ele está sendo falso, mas ele deve ser sincero. Paulo escreve, meus irmãos, a homens e mulheres que não tinham direito, a homens e mulheres que não tinham voz, a homens e mulheres que chegavam no 5º dia útil do mês, eles não tinham o seu ordenado. Homens e mulheres que muitas vezes estavam trabalhando para seus senhores em suas próprias terras, porque haviam perdido tudo e de repente se tornaram escravos. A escravidão daquela época não é como a escravidão que nós conhecemos. A escravidão onde tinha a senzala, os açoites, onde de fato as pessoas sofriam. O escravo deveria ser bem tratado, embora ele não tivesse nenhuma responsabilidade financeira. Após 7 anos, a terra deveria ser devolvida àquele que havia perdido, porque a terra de Israel é uma herança perpétua para os seus filhos. Ou seja, esses homens Paulo estava escrevendo a homens e mulheres que não tinham direito, mas o direito deles não estava na terra, estava no céu, porque ele estava conversando com homens e mulheres cristãos, que deveriam viver a sua vida cheia do Espírito Santo, deveria ter a sua vida, uma vida com Deus. Paulo escreve de uma forma onde aqueles pequenos cristos, aqueles que eram testemunhas do Senhor, deveriam entender de onde viam a sua recompensa. A sua recompensa não estava no 5º dia útil, mas estava naquilo que Deus dava a eles. A recompensa estava em viver uma vida de obediência independente daquilo que o outro fazia, porque a recompensa estava em ver o seu Senhor em um lugar onde as ruas são de ouro e os muros são de cristais.
onde nós estaremos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por isso eles deveriam obedecer, por respeito, por temor, por sinceridade e de todo o seu coração, porque antes deles servirem aos seus senhores, eles estavam servindo a Deus, eles estavam prestando um trabalho a Deus, porque quando nós que somos cristãos prestamos o melhor trabalho naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos dando testemunhos, nós estamos mostrando às pessoas que nós somos diferentes. Eles não estavam fazendo para homens. O verso 6 diz assim: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar a pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo usa essa analogia a escrever a Filemon. Antes, o seu escravo Onésimo era fujão, dava trabalho, briguento. Quando ele conhece a palavra de Deus, Paulo recomenda novamente a Filemon. Ele deveria receber aquele homem novamente, não mais como escravo, mas como irmão. Ele deveria tratar aquele homem como um irmão. Paulo mostra a diferença daquele que serve a Deus, daquele que ouve a palavra de Deus e passa a viver de forma diferente. O seu trabalho, meu irmão, não é um lugar simplesmente onde você vai para receber o seu salário no quinto dia último do mês. Mas o seu trabalho é um lugar onde a glória de Deus deve ser manifestada através do seu testemunho. É um lugar onde Agostinho fala que você está pregando em todo o tempo sem usar talvez uma palavra. Onde as suas atitudes falarão quem de fato você serve. Mateus capítulo 6, verso 19, vai dizer que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Porque nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Quando você trabalha somente pelo seu ordenado, você está servindo ao dinheiro. O seu coração, a raiz do seu coração, está no dinheiro. Mas quando você serve a Deus no seu trabalho, você está glorificando a Deus, o seu coração está em Deus, e a recompensa vem, o cuidado de Deus vem para a sua vida. Você precisa entender que o seu trabalho é um lugar de você testemunhar com as suas atitudes. Você não trabalha pelo dinheiro, você trabalha para a glória de Deus. O cristão, ele sabe que quando ele trabalha para a glória de Deus, ele não trabalha pelo seu salário, ele entende que a sua vida é uma vida de total dependência de Deus. Eu pude viver isso de uma forma muito clara, entendendo que eu tenho uma missão dentro do meu trabalho. Eu não estou aqui por causa de dinheiro. Lá em Juara, nós trabalhamos 2 anos, recebendo 30% do salário muitas vezes. Chegando vez de, às vezes, achar que a energia ia ser cortada. Pela glória de Deus, Deus supriu todas as nossas necessidades. Nós chegávamos diante de Deus e falava: Senhor, o obreiro é digno do seu salário. Eu quero receber, ter dignidade de receber o meu salário. A Tati falava isso comigo, um dia eu virei para ela e falei assim: Tati, eu como sacerdote da casa, o cabeça da casa, eu me envergonho de ver que de fato eu não estou recebendo. Mas não importa de onde tem vindo, o importante é que Deus tem suprido. O importante é que Deus tem suprido. E trouxe para ela que Elias, quando estava na caverna, Deus levantava um corvo para buscar na mesa do rei e trazia ele. E eu sou grato a Deus por todas as pessoas que nos ajudaram ali, cada uma delas. E quando nós viemos embora, o conselho me perguntou: pastor, diante do tamanho da dívida, como que você quer receber? Eu falei: eu não quero receber. É uma oferta à igreja. Porque o pastor que vai vir, ele precisa trabalhar em paz para essa igreja crescer. E graças a Deus, nós temos visto os frutos, não daquilo que nós fizemos, mas daquilo que o Senhor fez sobre a vida das pessoas.
Eu me alegro de ver algumas pessoas, como a minha mãe, muitas vezes deixando a Maria em casa 6h10 da manhã, quando ela dorme, para ir para a escola, sendo que a aula começa às 7. Eu fiquei feliz de ver a Daiane saindo do Rio, chegando às 10 horas da manhã aqui, e indo trabalhar, porque entende que não trabalha para o homem, mas trabalha para Deus. De entendendo que nós temos que dar testemunho de nós estamos. Nós precisamos fazer a diferença. Esses dias o Adriano me chamou para fazer uma oração lá na 4 Marcos. Todas as vezes eu estou indo lá. Sabe o que tem acontecido com isso? Um funcionário dele vai batizar. Porque nós estamos entendendo que nós trabalhamos é para Deus. É o Senhor é quem nos traz a saúde, a capacidade. É o Senhor que nos traz a estratégia. Às vezes eu vejo as pessoas faltando em escola bíblica, faltando em cultos por causa de trabalho, não entendem que tudo que tem é Deus é quem dá, que não priorizam ao Deus que supre as necessidades. Tudo que faço é para a glória de Deus, independente da minha posição, porque eu trabalho não para o homem, mas eu trabalho para Deus, e eu sei que todos têm o mesmo Senhor, todos nós temos o mesmo Senhor. Nós precisamos entender isso, e isso muda todo o contexto de altivez, de autoridade, de arrogância. O verso de número 9 vai dizer assim: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Mais uma vez, lembra os irmãos do verso 21 do capítulo 5. Sujeitai uns aos outros no temor do Senhor. Ele está dizendo não somente a uma ala, mas Ele está dizendo a todos nós. Ele está nos dizendo, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Em outras palavras, Ele está nos dizendo que Deus não tem acepção de pessoas. Ninguém é maior do que ninguém. Nós somos todos iguais diante de Deus. Todos nós somos homens e mulheres dependentes e carentes da glória de Deus. Todos nós que temos uma vida com Deus, ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos iguais. E por isso, o tratamento deve ser igual. Tiago nos diz em sua carta que se alguém entrar aqui por dentro dessa igreja e for alguém rico, e eu como pastor tratar alguém, a tratar essa pessoa melhor do que aquele que muitas vezes não tem condições, eu estou errando, porque Deus não tem acepção de pessoas. Sendo assim, meu irmão, o tratamento deve ser igual, ou seja, de forma justa. Tratar as pessoas de forma igual não significa você anular os erros das pessoas. Não significa você, como dono ou empregador, não ter mais liberdade de chamar a atenção das pessoas. Isso se chama omissão. Mas quer dizer que você precisa ser um patrão justo. Você precisa olhar e entender que é o Senhor é quem cuida daquilo que você gere, daquilo que você tem em suas mãos, daquilo que você cuida. Trate todas as pessoas como você quer ser tratado. Ninguém gosta de desaforo. E a pessoa trabalha melhor quando ela é melhor tratada. Seu lugar não é um lugar de fazer dinheiro, mas é um lugar onde Deus deve se manifestar em glória. Onde o seu funcionário deve olhar e falar assim: eu quero ser como o meu patrão. Um homem temente a Deus, um homem justo. Porque nós temos que entender que tanto o funcionário precisa do patrão, como o empregador também precisa do funcionário. Sem o funcionário a empresa não anda. Sem você ter aquelas pessoas que te auxiliam, ela não anda. Como se também não tiver um empreendedor, você vai ficar desempregado. Todos são da mesma forma. O que difere tudo é apenas as responsabilidades que cada um tem.
E vocês, senhores, façam com os servos debaixo, não trabalhem de forma onde você tem ameaçado. Não trabalhe gerando medo no coração do seu empregador, mas trate ele da melhor forma possível, onde ele entenda que você está cuidando dele como ele tem cuidado de suas coisas. Você que talvez esteja aqui nessa noite, que é dono de alguma empresa, você já se preocupou com o seu funcionário? Saber se a família dele está bem, se dele tem faltado alguma coisa, o porquê que ele não tem vindo na igreja? Qual é o motivo que talvez você não tenha falado de Jesus a ele? Você tem provocado de forma clara a presença de Deus sobre a vida dele? Você, como líder de sua empresa, também pode liderar uma vida onde de fato as pessoas irão ser ganhas para Jesus através do seu testemunho. Esse é o verdadeiro propósito. Glorificar a Deus através da vida das pessoas. O patrão que olha e entende que aquilo que ele faz é para ele mesmo, ele demonstra apenas a avareza do seu coração, e mostra que o seu coração não está em Deus também. Ele mostra que de fato ele não tem sido Senhor como Cristo é Senhor de nossas vidas. Da mesma forma que Paulo tipifica o casamento onde o homem é o cabeça da casa, ele também mostra isso. Você, olha, entenda que você serve a mim, que você precisa fazer com que aqueles que estão em sua volta sejam bem tratados, sejam cuidados, trabalhem felizes. E você, como funcionário, vai chegar no horário certo. Você, como funcionário, vai trabalhar com labor. Você que é patrão entenderá que não é pelo tanto fazer que você vai receber a bênção de Deus, vamos dizer assim, mas é por aquilo que é justo. Você saberá que existem prioridades. A casa de Deus, viver a vontade de Deus, aquele que entende de fato que tudo que faz é para a glória de Deus, até mesmo no momento de oferta, ele entrega com amor e dedicação a Deus, porque ele sabe que a sua vida é uma dependência de Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar lembrando da história de Nabucodonosor, um homem pagão que liderou um dos maiores exércitos da história, leva Israel para o cativeiro, mas quando ele olha para dentro de si, e ele começa a glorificar o seu próprio nome, Deus mostra para ele e fala assim: queridão, é o seguinte, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele homem passa a andar como um animal, aquele homem passa a mexer na terra, a comer da terra. A sua loucura o leva para longe do reino, porque com Deus não se brinca. Nós devemos entender que nós temos um Senhor, e Ele deve ser glorificado, seja eu trabalhando para o próximo, ou empregando aquele que precisa. Tudo é para a glória de Deus. Como nós podemos viver isso, sabendo que antes de nós servirmos a homens, nós servimos a Deus, e entendendo que todos temos o mesmo Senhor. Aqui eu não sou melhor do que ninguém. Eu volto a repetir isso. O meu trabalho não é melhor do que o trabalho do Miguel que está ali na porta. O meu trabalho não é melhor do que o trabalho da Tati que está lá no fundo. O meu trabalho não é melhor do que o do Chico que limpa a igreja. Todos nós somos iguais diante de Deus. O que difere são as responsabilidades que Deus nos dá. E essa responsabilidade deve ser conduzida para a glória de Deus. Seja justo no seu trabalho. Seja justo com o seu empregador, que você verá a bênção do Senhor sobre sua vida. O que você precisa saber é que a obediência não está em só vir à igreja, mas em ser igreja, seja como trabalhador ou como empregador. Seja justo para a glória de Deus. Se coloque de pé.